Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e também ótima madrugada, independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou mexendo um pouquinho aqui na minha câmera para ter ver se eu consigo pegar mais de iluminação aqui hoje. Estou gravando um pouquinho mais cedo, geralmente os meus vídeos são todos à noite. Venho aqui agradecer aos 490 inscritos e inscritas aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Lembrando que seu comentário, seu joinha ajuda aqui no meu crescimento da plataforma aqui do YouTube, tá? Gente, falta apenas 10 inscritos, hein? 10 inscritos, que assim quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando esse livro aqui do Conde Macard, tem aqui um reflexo aí, do Conde Macard e Stella Maris, tá? Conde Macard, tá? Assim o canal completar 500 inscritos. E tô terminando aqui os recadinhos bem rapidinho. Dia 9, sábado, 9 de agosto de 2025, eu já começo o segundo volume de todos os contos de Tolstói, tá? Tô terminando já aqui agora. Eu conto, eu até fiz um comentário lá nos meus posts aqui no meu canal, que esse foi um dos melhores contos do Tolstói entre todos. Tem uns bons, ótimos, mais ou menos, mas esse eu senti aqui como é que eu vou colocar em palavras? Uma sagacidade, um deboche, uma ironia, mas uma ironia com misturado com religiosidade filosófica, onde você pode dar como é que eu vou colocar em palavras, a mostrar a certa sociedade que o bobo nem tão bobo assim, que você pode usar a sua simplicidade para destruir os inteligentes, com muitas aspas. Espetacular, genial. É que eu falo, né? A gente nunca pode jogar um livro pela capa, porque a gente pode acabar nos surpreendendo. Eu confesso, já disse em vários vídeos meus que eu tinha certo preconceito com a literatura russa. Hoje eu não me vejo largando de jeito nenhum. Pois bem, genial. Então vamos lá, sem mais delongas. É bem provável que eu vou talvez esquecer de algum detalhe aqui deste conto, mas fique à vontade para você, se quiser fazer algum complemento, algum comentário, alguma crítica, desde que seja de uma maneira civilizada, educada, né? E eu já disse isso, qualquer comentário preconceituoso será convidado ou convidada a sair do canal, tá bom? Vamos lá, então, esse é o 28º conto, que se chama O Conto sobre Ivan Bobo e seus dois irmãos, Simon Guerreiro e Tairaz Barrigudo, e sobre a irmã muda Malania, o Diabo Velho e os dois capetinhas, e os três capetinhas. É genial isso aqui. Eu me confundi aqui, que isso aqui é genial. Ó, conto sobre Ivan Bobo, seus dois irmãos, Simon Guerreiro e Taraz Barrigudo, e sobre a irmã muda Malania, o Diabo Velho e os três capetinhas. Tá, isso aqui é genial, genial, porque Tolstói usando sua criatividade literária e mostrando como você pode destruir certos... Como é que eu vou colocar aqui? Como você pode destruir certos... eu queria colocar um pouquinho mais alto, mas não vai dar. Vou segurando aqui. Certos inteligentes, tá? A simplicidade assim de tudo. Vamos lá, vamos sem delongas. Então aqui. A história não conta assim. Tem o Ivan, ele tem três irmãos, né? Um chama Simon, outro chama-se Taras, que eu tenho o príncipe barrigudo, e uma irmã que ela é muda, que ela chama Malania. Ok. Esse Ivan, que ele é colocado aqui como bobo, era um cara meio, digamos assim, mais do interiorzão, mais chucro, mais na dele, mais calado, fica lá na roça, arando lá a lavoura, e fica lá tranquilo, de boa. Já o irmão dele, Simon, já é um cara mais ambicioso, mais
digamos, expansionista, territorialista. Ele quer ir para a guerra para servir o rei, conseguir território, conseguir vencer o, o rei da Índia. Já o outro irmão, Taras, ele é um cara mais invejoso, é aquele que a gente conhece muito por aí, que não consegue ver a felicidade de ninguém, que ele quer as coisas só para ele, né? Ele não consegue ver a felicidade de ninguém, então ele é um cara muito prencioso, só pensa em dinheiro. A irmã é mais o estilo mais do Ivan, a Malânia. Ela mais, como ela é muda, ela também é mais tranquila, mora com o pai, a mãe e tal, e estão ali tranquilo. Chega num momento, né, o Simon chega perto dos pais dele e fala, olha, me dá uma terça parte que me fala um pouco, tem um pouco ali de filho pródigo, tem esse conto aqui, tem um pouco de filho pródigo, tem um pouco naquela parte de Jesus foi tentado no deserto, logo vocês vão entender. Aí, ele fala assim, eu me dá uma terça parte dessa sua riqueza. Aí o pai dele falou assim, não posso fazer isso, e seu irmão? Seu irmão, né? Eu vou deixar seu irmão na mão? Eu vou deixar seu irmão assim, essas coisas? Né? Tem que pensar no seu irmão também, na sua irmã. Ele fala, seu irmão não vai casar, meu irmão não vai casar, ele é um bobo, ele é um imbecil. A minha irmã também, ela é muda, ela vai ficar com você sem mesmo. Eu não, sou casado, preciso de dinheiro, etc, etc. Tá, eu vou falar com o Ivan. O Ivan, aquele cara simples, tranquilo, aceita a proposta. E então, pode dar a terça parte para ele, deixa ele embora. E ele vai embora. Ele pega as coisas e vai embora. Né? E depois vem o outro irmão, o Taras, que é o barrigudo lá, né? Invejoso. Também quer uma parte do dinheiro. E pede lá para os pais dele. Né? O pai dele faz uma coisa, vou conversar com o Ivan, vou falar com o seu irmão, porque né, eu não posso deixar ele, o seu irmão, à míngua. Eu não posso deixar ele também sem dinheiro. Ele precisa de dinheiro também, ele precisa, né? Enfim. Mas vai lá, conversa com o irmão, mas ele também não casou, tá ele e minhas irmãs, vai morar com vocês aí mesmo, para que esse dinheiro, eu sou casado, eu quero ter dinheiro, enfim. Entra em acordo e também pega o dinheiro e vai embora. Mas aí, o diabo, né, o chifrudo, o filho do coisa ruim, né, vê aquela história ali, e fica bravo com o Ivan, porque, na verdade, ele queria uma discórdia, né? Ele queria que o Ivan não concordasse com aquilo ali. E o Ivan é um cara de paz, aquele ditado, eu prefiro ter paz do que ter razão. Liberou a terça parte lá para os irmãos, preferiu morar com os pais e a irmã, e deixou os irmãos embora. O diabo ficou pé da vida, né? O diabo velho. E convoca ali 3 capetinhas para tentar a vida desse irmão. Então era um capetinha por Simon, um capetinha lá por Taras, é um nome estranho, gente, mas tá no livro. E o outro pro Ivan, o bobo. E eles vão tramanejar ali um com o outro, olha, o que a gente vai fazer para perturbar a vida deles, para eles ficarem com raiva, para eles se matarem e brigar entre si, né? Eles foram lá planejando lá. Aí depois que fizeram os capetinhas lá, fizeram a reunião deles lá, falaram assim, olha, quem terminar primeiro vai lá e ajuda o outro. Combinado? Combinado. Então vambora. Beleza. Aí foram tormentar o Simon. Que o Simon pegou todo o dinheiro que ele tinha e foi para a guerra, porque ele tinha a intenção de ganhar do rei da Índia. Ele ia para a guerra lá para vencer. E aí, o Simon vai para a guerra, aí um capetinha vai lá, atormenta ele, se disfarça lá no meio lá do Simon lá, e ele começa a sabotar o armamento ali do Simon. Então começa a colocar, sabotar as flechas, os canhões, aquelas coisas adarada toda. E o Simon perde a guerra. Ele perde a guerra. Ele não consegue para ir e volta para casa dos pais novamente. Depois vem a vez aqui do Taras, que é um cara ambicioso, que é um cara astucioso, tal. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui, porque eu não consigo enxergar aqui, só um minutinho aqui. Pera aí. Eu peguei de todos aqui, só esse aqui que me faltou aqui a memória aqui. Pera aí. Tem o Taras que eu cortei aqui, pera aí.
Ah, tá. Aqui. Lembrei. E o Taraz aqui, como ele era um cara ambicioso, tal, não queria queria dinheiro, o que esse capeta foi? Foi fazer ele gastar todo o dinheiro que ele tinha. Né? Ele continuou gastando, ele começou toda a riqueza que ele tinha, ele começou a gastar, o diabo se infrutou nele lá, e ele começou a ter que pegar dinheiro emprestado. Pois bem, pegou dinheiro emprestado e voltou de novo por causa dos pais dele. Né? E aí, o outro capetinho, o que ele foi fazer? Foi perturbar a vida do Ivan. Só que o Ivan era aquele cara simples, moderno, e não se dava por vencido. Não se dava por vencido. Ele estava lá pegando um material lá tipo, ele pegava uma enxada, a enxada quebrava, ele pegava um arador, ele quebrava. E ele percebeu ali que tinha uma coisa errada naqueles material dele ali, os equipamentos dele. E nisso, quem apareceu? O capeta, o capetinha lá, os capetinhos foi lá para perturbar ele. Aí o capeta, mas por que você está fazendo? Me atormentando eu aqui, me atrapalhando e tal. Aí o Adrasto chegou lá e ia dar era tão bobo, mas era tão valente que ele foi para cima do capetinha. E ele começou a perturbar o capetinha, começou a perturbar o Ivan, que ele chegou a passar mal, ter dor de barriga e tal. Aí vamos, olha, eu só vou deixar você em paz se você tirar essa dor de barriga de mim. Pois bem, o capetinha foi lá, deu 3 raízes para ele lá, ele comeu uma dessas raízes, essas raízes curou ele. E o capetinho ficou com toda vergonha de ter sido derrotado, e o Ivan falou assim, vai com Deus. O capetinho ficou com raiva, ficou envergonhado e se enfiou dentro da terra. Pronto. Então aí já é -1. Aí o outro capetinha, que tinha a função de também atormentar o Simon lá, e conseguiu vencer o Simon, e conseguiu, né? Foi ver lá porque o outro capetinho que estava atormentando o Ivan demorou. E viu que tinha um buraco fundo lá. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a cadeira aqui. Aí, pronto. O que aconteceu? O Simon foi lá, os capetinhos aí viu que, opa, isso aconteceu. Ele entrou no buraco, foi embora. E ele viu que o capetinho não conseguia completar a sua missão. Então eu vou finalizar essa missão aqui. E ele também começou a perturbar o Ivan. Começou lá a mexer os material dele, atrapalhar ele. Aí ele conseguiu, foi pra cima do capetinho. O capetinho, não bate em mim não, pra quê? Não faz isso não, porque, olha, eu tenho aqui esses fechos aqui, de centeio aqui, e eu posso fazer pra você aqui virar soldados. Só que o Ivan não tinha vontade de ser soldado, pra quê? Ele é um cara pacato, não queria construir reino nenhum, ele queria viver a vida dele. Ele pensou em soldado, ele serve esse soldado pra, sei lá, pra fazer música, tocar música pra ele poder dançar. É um cara tranquilão, de boa e tal. Não, pode. Aí o capetinha lá, transformar aqueles fechos lá de soldado. Isso é um cantarista aqui, tá no livro, gente. E foi. Aí ele ficou com vergonha, esse capeta, que também não conseguiu envergonhar o Ivan, que até então era chamado de Ivan bobo, e entrou por debaixo da terra. Bom, 2 capetinhos derrotados. E os irmãos voltaram lá pra casa do irmão lá. Aí veio o 3º capetinha, pra atormentar também a vida do Ivan. Se nem fala mal, esse capetinha, ele foi atormentando a vida do Ivan. Aí na hora que ele tava trabalhando, ele tem até o rabo cortado. O Ivan era tão casca-grossa que ele cortou até o rabo do capeta. Você vê como é o cara, ele não namora não. Pode ser toda cara de bobo, mas não namora não. E aí, ele foi lá, foi pra cima desse capeta, mas olha, o capetinho, não, peraí, eu faço o que você quiser, não me bate, não me atormenta. Aí o capetinho fez uma proposta, olha, pega essas folhas aqui, folha de carvalho, coisa que eu me lembro assim, esfarela ela e ela vai virar ouro. Opa, vai virar ouro, né? Aí você pode construir mais coisas para você aqui. E aceitou a proposta. Aí esse capetinho pegou aquelas farelas de folha de carvalho, virou ouro, e ficou com vergonha. Enfiou, o Ivan, aquele cara tão simples, né? Tá bom, então, muito obrigado, vai com Deus. Não é que ele vai com Deus, capeta, né? A palavra Deus e Jesus aqui, no conto de Tolstói, ele fica meio perturbado, eles não aceitam, enfiou a cabeça debaixo da terra. Pois bem, aí você pensa, a história tá resolvida, né? Os 3 capetinhos que estavam atormentando os irmãos, né? 2 foram derrotados, porque caiu na magia dos capetas, voltou a morar com os pais.
O Ivan, que é aquele cara bobo, simples, que aceitou dividir numa boa, continuou seu trabalho. Mas aí o que aconteceu? Aparece o Capitão Grandão, que é o Diabo Velho. Ele viu que os capetinhas lá estavam demorando voltar dos compromissos deles, né? E aí o capetinha vê lá os 3 buracos. Mas o que aconteceu com esse capeta? Ninguém conseguiu derrotar esse vão bobo? Como é que faz? Pois bem, aí esse capeta velho tentou tramar coisas melhor. Já não conseguiu, mas eu sou o chefe, então, já que os meus auxiliares conseguiram fazer, eu vou fazer. O que ele fez? O capeta velho foi lá em cima de novo do Simon. Se infiltrou no meio dele. E ele foi tipo um comandante, uma coisa assim. E levantou a bola de novo ali do Simon, novamente. Só, olha, eu vou te dar esse tanto aqui de guardas aqui, de soldados. Você vai pra guerra lá e você vai vencer o rei da Índia. Oh, que maravilha. Só que o rei da Índia também era astuto, né? O rei da Índia começou a ver que o exército do Simon era grande, ele estava se armando também. O rei da Índia também começou a convocar vários soldados, inclusive convocou até as mulheres, chamou até as mulheres para participar da guerra. O rei da Índia não era mole, não. Pois bem, ele foi lá, conseguiu essa guerra, os soldados por Simon, comprou, se infiltrou lá, para destruir que o diabo velho estava focar para destruir essa família. E o Simon vai para a guerra. Chegando lá na guerra, né, o rei da Índia foi lá com o seu exército, né, com mulheres, com homens, copiou as armas que o Simon também estava construindo, foi lá para cima do Simon, pum, derrotou o Simon e foi envergonhado de novo. Ele teve que praticamente se render. Um bocado de soldados ficou na penúria e ele foi embora. Desapareceu de vergonha de novo. E aí, depois de conseguir tudo isso, o diabão velho, né, o capetão lá, o grandão, foi pra cima de quem? Do Taras, que é o barrigudo, que é o invejoso, que só pensa em dinheiro, etc, etc, etc. E ele se disfarçou ali tipo de um mercador. E ele começou a injetar dinheiro ali pro Taras. Só que o Taras, como é um cara ganancioso de dinheiro, tudo que ele comprava, dava dinheiro, tinha um mercador que era o capeta disfarçado, comprava. Ele começou a ficar, tipo assim, cheio de dinheiro, né, o Taras. Ele ficou, a princípio, que o diabo é que negócio. Primeiro ele vai ali, né, te lubridiando com as coisas, pipipi. E na hora que ele vê que você tá você cai na armadilha dele, ele te toma tudo, né? Só que aí ele vendo que esse mercador estava comprando tudo que ele queria comprar, esse mercador dobrava o preço, né? Ele comprava também. E aí ele viu que esse mercador estava atrapalhando, ele mandou que esse mercador, que era o capeta disfarçado, fosse embora. Aí esse mercador saiu da cidade onde estava, só que ficou na fronteira. Então todo mundo saía de lá e comprava com o mercador. E o Simon ficou a ver navio. O Taras ficou a ver navio. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, ele tinha ouro, né? Esse diabo velho novamente ali, lubriou de ouro com dinheiro. Só que uma hora ele tinha tanto dinheiro, só que não tinha dinheiro, mas não tinha como comprar pão, nada, porque o mercador comprava tudo. Então ele queria comprar o pão, o mercador lá comprava. Ele queria comprar o ele começou a ficar com dinheiro, mas ficou sem o que comer. De novo essa cadeira tá descendo, não sei porquê. Mas tudo bem. Vai levantando ela aqui. Pois bem, o Simon e o Taras, mais uma vez envergonhado, perderam tudo novamente, né? Chegou uma hora lá que o Taras teve que pegar dinheiro emprestado, saiu a mão abanando, porque ficou, né, o mercador arrancou tudo dele, né? Deu dinheiro para ele gastou e ele foi embora. Voltou de novo para casa dos pais. E aí, a audácia, tanto do Simon quanto do Taras, porque como o Ivan era aquele cara de lavoura, aquele cara trabalhador, aquele cara honesto, ele
Ele, lógico, ele voltava sujo, né? Sujo, né? Tava no arado. E aí a mulher do Zay fala assim, olha, eu não posso morar aqui, comer com esse seu irmão aqui do lado, ele tá fedendo, tira ele daqui. Quer dizer, tava dentro da casa dele, comer na casa dele e mandava o cara sair. E o irmão dele e o Ivan, coitado, bobo, tranquilo, e não, tudo bem, eu saio, eu vou comer lá de fora. Depois veio a filha do Tarasta, falou a mesma coisa, ah, meu tio aqui tá fedendo, tá sujo aqui, como é que eu vou comer perto dele? Manda ele sair de perto de mim. Aí de novo ele vai lá e sai de perto. Mas aí, o que acontece? O capitão velho, para quem que ele vai em cima? Do Ivan Bobo. Então ele vai lá fazer uma proposta pro Ivan Bobo, né? Ele vai lá para falar, olha, eu consegui destruir, né, os dois irmãos, mas falta o Ivan. Mas por que que eu não consigo? Aí foi a hora que aí o negócio fica mais interessante. Porque ele também começou a injetar dinheiro no reino do Ivan. Só que o Ivan é aquele cara tranquilo, de boa. Se tem dinheiro, tem, dinheiro dele. Eu trabalho, eu ganho pelo aquilo que eu trabalho e tal. Esse capitão velho começou também ali a se infiltrar no reino do Ivan. Só que o Ivan já tinha uma sagacidade. Ele começou a desconfiar. E aí falou assim, olha, o que você acha de você construir aqui um exército para você, né, para você aumentar seu reino? Pega seu povo aqui também, para você montar um grande coisa. Mas tudo bem. Só que aí tem um porém. Esse general ali, esse conselheiro do Ivan, claro, o diabo disfarçado, começou a lubrificar todo o povo. E o povo não gostou do jeito dele, que tá tratando o povo. Aí ele começou a falar assim, olha, se você não me obedecer o que eu tô mandando vocês fazerem, o seu general, o seu rei, que é o Ivan, vai matar todos vocês. Só que o Ivan é aquele cara inteligente, falou assim, pessoal, como assim que eu vou matar vocês? Eu sozinho tenho condições de matar todos vocês? Claro que não. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Vamos conversar, vamos entrar no diálogo, vamos unir todo mundo. Só que o capeta estava lá nas suas tramóias, tentando de todo jeito. E ele tentou ali colocar dinheiro, colocar armamento. Ele fez tudo, né, para destruir a família, porque ele não gostou do que o Ivan fez. Né, de trazer a paz, de trazer o diálogo, de trazer a conversa, que o capeta é acreditar, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Engraçado, que isso aqui é um livro de filosofia, gente. Isso aqui é clássico. Eu nunca imaginei que literatura russa ia dizer algumas partes bíblicas, eu nunca imaginei. Mas enfim, tá. Pois bem, aí teve uma hora que o capeta, ele achava que as pessoas não deveriam trabalhar com as mãos, e sim com a cabeça. Ele vai com como? Tudo bem, a cabeça não é inteligente, mas para você trabalhar, você tem que ter as mãos para você trabalhar. E tem uma coisa, né, que o capeta não fala, come essa comida aqui em nome de Cristo, toma isso aqui em nome de Cristo. O capeta não vai confessar isso, não vai confessar Deus. E teve uma hora que o capeta, o chefão, o capeta velho, o diabão ali, começou a ter fome. E as pessoas o pessoal ali do reino do Ivan Bobo começou a falar assim, olha, você está com fome? Então come essa comida em nome de Cristo, toma essa comida. E ele não queria confessar isso. Pois bem, aí chegou uma hora lá que esse capetão velho lá estava disfarçado e foi falar com o Ivan. Olha, o seu povo não me obedece, o seu povo não quer fazer o que eu estou falando para você melhorar seu reino. E eles não querem, eu estou falando que eles têm que trabalhar com a cabeça, tal. Aí o Ivan falou assim, ó, aqui no meu reino é diferente. A gente só dá comida para as pessoas que têm calo nas mãos, que elas trabalham. Entendeu? Se as pessoas não têm calo, elas vão comer o que sobra. É assim que funciona aqui. Só que o capitão também tentou ali dar como vou dizer, dar uma enganada na irmã do Ivan Bobo, né? Mas ela, o que acontecia? Parece que ela tinha uma certa dificuldade para enxergar, alguma coisa assim do tipo. Só que quando ela passava a mão, pegava na mão das pessoas, dos homens, das pessoas que tinham a mão lisa, e via que as pessoas não eram trabalhadoras, que ela entendia que as pessoas eram com a mão, né, mão lisa. Ela não dava comida, não. Você vai comer, mas vai comer o que sobra. E o capeta ficou pé da vida, falou, isso aqui não é comida para me comer, isso é comida de porco, que não sei o que tem, e patati patatá, e lá. Ele começou a ficar indignado, e foi falar com o Ivan, sabe? É assim que funciona, aqui no meu reino é assim desse jeito. E a minha irmã é assim que ela trata também. E aí,
Mas ele, o Ivan, sabendo ler, o Ivan já estava sabendo o que estava acontecendo. Ele falou assim, tudo bem, vai. Você quer convencer o pessoal que para ganhar dinheiro, é tudo com uma cabeça e não com as mãos? Vai lá. E o Ivan, ele estava tipo construindo ali uma torre alta, uma coisa do alto assim. E o como eu vou colocar, conselheiro, né? O capeta conselheiro ali do Ivan, é muito engraçado. Subiu na torre e começou a falar com o povo. Olha, você tem que trabalhar com as cabeças, não com as mãos. Você tem que fazer isso, aquilo outro. E o povo nem dava orelha para ele. Só que ele esse capeta começou a ter fome. Porque as pessoas davam comida para ele, só que ele não queria receber a comida. Porque as pessoas, olha, toma aqui em nome de Deus, começa a comida, em nome de Cristo, começa a comida. Ele não aceitava. Ele chegava até a cuspir no chão, o capeta. Mas ele estava passando fome, tal. E aí, teve uma hora que veio um deboche ironia. Ele ficou falando, o pessoal nem dando ideia para ele. Esse capeta, de tanto, ele começou assim a se cambalear e começou a rolar a cabeça abaixo no degrau da escada dessa torre e começou a cair. Aí o Ivan, né, com deboche, né, que a civilidade do deboche, falou, poxa, você realmente trabalha com a cabeça mesmo, hein? E começou a bater a cabeça em degrau. É muito engraçado isso aqui, gente. Bom, tipo, isso aqui é um gênio. Tem uma parte final aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ó. Isso aqui já é um spoiler, não tem como. Poxa vida, exclamou, que nojo! E é ele outra vez? Deve ser pai daqueles outros. Como era parrudo? De lá para cá, Ivan continuava vivendo e o povo vem de toda parte para o seu reino. Seus irmãos também foram morar com ele. Ivan os alimenta. Para quem chega e diz, dê comida para nós, Ivan responde, está bem, more aqui. Nós temos muito e de tudo. No reino dele só existe um costume. Quem tem calos nas mãos, come na mesa. Mas quem não tem, come as sobras. Aí tem a parte assim, ó. O diabo velho rolou até o fim da escada, bateu a cabeça na terra. Ivan quis chegar perto e ver ele que tinha trabalhado muito. De repente, o chão se abriu, o diabo se enfiou para dentro da terra, só ficou um buraco. Ivan coçou a cabeça. Então, toda a tramóia que os capetas, o diabo velho, os capetinhos tentou fazer com o Ivan, principalmente, não deu certo. A cadeira aqui hoje não está querendo ficar quieta, mas tudo bem, vamos continuar aqui, não vamos parar não. Eu tô ao vivo aqui, tô fazendo um vídeo aqui, vamos embora. Então, qual que é a simplicidade aqui? Né? Os mais quem acha que a vida é um jeito de ganhar a vida fácil, é que é onde você não se prolonga. Porque o Ivan é aquele cara que ficava lá na roça, plantando, colhendo. Tinha ambição de ter a sua família, tinha ambição, inclusive, tem outra coisa mais interessante, vou voltar aqui um pouquinho antes. Ele era tão generoso, que tem uma parte aqui no livro também, lá do primeiro capetinha lá, jogou até um negócio nele que passou mal, que teve dor de barriga, e deu para ele 3 raízes. Uma raiz ele comeu. Uma outra raiz ele deu para um cachorro que estava lá doente, o cachorro comeu e ficou bom. A outra raiz ele deu também para uma mendiga que estava na rua ali e tal, e passando, que tá com o braço todo, deu aquela raiz para aquela mendiga, e aquela mendiga ficou boa. Aí os pais dele falaram assim, olha, a filha do rei lá tá doente, tá com um problema lá, e quem curar essa filha do rei vai se casar com ela. Só que as 3 raízes o Ivan já tinha usado. Aí o pai dele falou assim, mas como é que você vai curar a filha do rei? Sendo que você já deu as 3 raízes, já usou as 3 raízes. Ele falou assim, não tem problema. Ele montou no cavalo e foi lá para salvar a filha do rei. Aí neste conto que conta que quando ele botou o pé lá na terra onde estava a princesa lá do rei lá, a filha do rei lá, que ela ficou boa. E ele casou realmente com a filha do rei. Então assim, até nos pequenos detalhes, na simplicidade, no jeito simples de ser, que é claro que é difícil no tempo de hoje, você se dá bem na vida. O que Tolstói quer dizer aqui, um jeito filosófico assim, que
tudo que vem do jeito fácil, vai do jeito fácil. E que com mais as tribulações, com os capetas dia a dia te atormentando, se você continuar persistindo e lutando, não se importando, principalmente, né, ele via que claramente que os irmãos dele, tanto o Simon e o Taras, não ligavam para ele. Uma pessoa pensava em ir para a guerra e vencer a guerra e construir reino, o outro só tinha intenção em ficar rico e dinheiro, e era invejoso também. Então, o que vem fácil, vai fácil. Né? Mas quando você persiste naquilo que você acredita, naquilo que você quer, as coisas dão certo. Independente se vai falar ou não vai falar. Aqui no caso, o Ivan, ele dá a sua simplicidade, que ele foi aquele chamado de bobo, ele se fez vencedor, porque ele lutou com as diversidades do trabalho, ele lutou com as diversidades até com 4 capetas, ele venceu 4 capetas, ele lutou com as indiferenças dos irmãos, até dos pais nem tanto, o pai dele ficava mais na dele lá também, mas continuou com a sua irmã, mas mesmo assim ele conseguiu, ele se casou com a filha do rei, viveu bem no seu reino, teve dinheiro. Os irmãos que até então menosprezavam, ele pegou os irmãos e trouxe para morar no reino dele, porque os irmãos dele ficou falido, quebrado, né? O que dá para lembrar também sobre José do Egito, né? Quando os irmãos dele, por inveja, os vendeu para os egípcios, depois, anos depois, né, a fome se alastrou e tudo, ele trouxe os irmãos deles de volta. Tem todo um contexto aqui. Para quem conhece um pouco, né, os textos bíblicos e vê essa literatura aqui, vai ver que se bate muita coisa aqui. Genial, gente, espetacular, maravilhoso. Ó, depois que vocês começam a ler literatura russa, não tem outro caminho. É espetacular. Nas entrelinhas aqui, você consegue absorver. O bom de Tolstói aqui, que ele te coloca no texto e você não... Eu reli e reli esse texto. É genial, é fantástico. Como ele te coloca dentro do contexto, como ele te coloca dentro da história, você fica envolvido ali, você entra, parece... Logo que está narrando a história, você parece que você está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Espetacular, espetacular. Gênio, 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 gênio. Tá? Isso aqui é lindo de viver. Tá? Quando você vai lendo... quando você acha que alguma coisa aqui não tem saída, que uma coisa vai acontecer de errado, tem um outro caminho aqui. Tolstói, isso aqui me lembra sobre um dos contos que eu li aqui. Tem aqui no canal, né? De Quanta Terra Precisa o Homem, que também é um conto de Tolstói, que eu li na versão aqui dessa da Companhia das Letras, e da outra, que é da Capa Azul, que eu não lembro o nome aqui agora, de outra editora. Com uma linguagem mais fluida, menos complexa, com as letras, né? Com as fontes um pouco melhor, ainda mais eu que sou míope. Genial, gente, genial. Isso aqui, ó... Não tem mais o que falar, o que dizer. Tolstói, ele foi preciso. Igual eu falei, tem uma mistura da ironia com o deboche, com a filosofia, com os textos. Enfim, tem de tudo bom aqui. Você tem aqui um pouco de devaneio, um pouco de catarse, enfim, é espetacular. Assim, eu queria, meus vídeos iam ficar até 20 minutos, até passou quase 40 minutos desse vídeo aqui. Esse aqui é maravilhoso, isso aqui é espetacular. E mostra que a simplicidade, por mais que as pessoas possam ver você como um imbecil, como um idiota, mas se você continuar trabalhando sério, da maneira correta, da maneira constante, firme, tudo dá certo. Pode até demorar um pouco, mas se você for constante, manter o foco. Mas eu vejo uma coisa interessante que é assim, a obsessão, muitas vezes a obsessão vem de talento. Quando adianta você ter talento, você precisa ser preguiçoso. Se você não tem um pouco de talento, mas se você tiver obsessão naquilo, determinação naquilo, você alcança, né? Espetacular, espetacular. Isso aqui, ó, quebrou todos os meus preconceitos, desbloqueou a minha mente. Isso aqui é lindo de viver, é lindo de viver. Isso aqui é Tolstói, Tolstói, Tolstói. Eu comprei esse aqui no ano que eu fui na Bienal do Livro, uma época, né? Que você não precisaria, hoje, quando você comprar um livro, você tem que deixar o dinheiro e acho que um rim. Enfim. Esse aqui eu me pergunto por que eu deixei de ler esse aqui tanto, gente. Nossa, maravilhoso. Gente, então é isso, tá? Esse aqui foi então o 28º conto de Tolstói, tá? Maravilhoso. Genial. Eu só de novo pegar aqui, que o texto aqui é grande. Peraí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu marquei aqui o texto aqui e acabei. Só um pouquinho aqui.
Aqui, ó. 29º conto. O conto sobre Ivan Bobo e seus dois irmãos, Simon, guerreiro, e Taras, barrigudo. E sobre a irmã muda, Malânia, o diabo velho e os três capetinhas. Esse foi o 28º conto de Tolstói. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o fim, tá bom? Não deixe de se inscrever para quem não foi inscrito, quem não é inscrito ainda. Deixe o seu joinha, porque isso ajuda o meu canal a crescer aqui dentro da plataforma. Deixe seus comentários, o que você está achando, se já leu esse conto, se faltou alguma coisa que você quer deixar um comentário, você quer acrescentar sobre esse conto aqui também, tá bom? E lembrando, mais uma vez, que agora dia 9, próximo sábado, 9 de agosto de 2025, eu vou estar começando já o segundo volume, tá? E quando falta 10 inscritos, gente, 10 inscritos, ó, 10 inscritos. Quando completar 10 inscritos, eu vou estar sorteando esse livro do Cormac McCarthy, Estela Mais, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. E não se esqueçam jamais, sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Forte abraço, fique bem, até o próximo vídeo. Até lá!